O príncipe Andrew tem uma coleção de ursinhos de pelúcia. Você poderia explicar isso melhor, por favor? Sim, quero dizer, ok. Então ele tem, bem. Não, são 72. Acho que falei 50 ou 60 na época. Todos ficam na cama dele. E então as empregadas têm que colocar esses ursinhos de pelúcia de volta. Exatamente. Há um cartão plastificado com uma foto de todos esses ursos na cama, guardado na gaveta de cabeceira dele. Todo dia ele acorda e faz suas tarefas. As camareiras precisam arrumar o quarto e recolocar os 72 ursos na cama exatamente como mostra a foto plastificada. Se elas não colocarem exatamente como estava, ele grita e esperneia. Ele simplesmente surta. Então, qual que é o comentário entre os funcionários sobre esse adulto ter essa coleção bizarra? Bem, sabe de uma coisa? Na época todos nós achávamos meio estranho, mas, sabe, quero dizer, há 20 anos ou um pouco mais de 20 anos, seja lá quanto tempo foi, de 98 a 2004, achávamos estranho, mas não demos muita importância para isso. Claro, ele é o príncipe André, sempre foi mandão, mas nunca soubemos de comportamentos coercitivos ou intimidação. Sabíamos que ele era mandão, mas não tanto coercitivo. Agora, obviamente, veio à tona, sabe? Mulheres vieram a público e, sabe, homens também. E agora percebemos o que caracteriza um comportamento coercitivo. E esse é um exemplo clássico de comportamento coercitivo e intimidador juntos. Se não colocar meus ursinhos de pelúcia nessa ordem, vou gritar, berrar e te intimidar. Isso veio de um membro, assim, um membro sênior da família real, sabe? Então, quando olhamos para isso 20 anos depois, o impacto é ainda maior por ser tão estranho e esquisito. E ficou ainda mais estranho desde nossa primeira conversa há 5 ou 6 anos. Ah, sim. Meu Deus, sim. Vimos só nos últimos dias essa grande nova história de que o príncipe André estava tentando checar informações sobre Virgínia. No começo, ele negou até mesmo conhecê-la. Foi revelado que ele manteve amizade com Epstein por mais tempo e mencionava ter mais momentos divertidos com ele. E que estamos todos juntos nessa, E verificando sobre Virgínia, você acha que ele violou alguma lei até agora? À primeira vista, sim. Há pessoas que... Virginia Giuffre teve uma vida muito conturbada, tudo bem? Tem pessoas que a acusam de inventar coisas. Agora, escute, ela foi traumatizada, certo? Vamos deixar isso claro. Ela era uma mulher traumatizada. Ela passou por muita coisa. Ela foi seriamente abusada por várias pessoas, sabe? Algumas coisas que ela disse podem ter sido mal interpretadas. Ela pode ter errado. Mas não esqueça quem duvida. São 12 milhões de razões para acreditar nela. Ninguém paga 12 milhões de libras. E tantas pessoas já disseram isso. Repito, ninguém paga 12 milhões de libras para alguém desconhecido por algo que não fez. Vamos falar mais depois. Do ponto de vista da família real, nunca tivemos essa conversa. Naquela época não sabíamos disso, mas agora tudo veio à tona. Meu ponto de vista mudou porque sempre estive com você. Eu sempre disse, eu só me baseio nos fatos. Não vou me desviar dos fatos e ficar supondo, sabe, fazendo suposições. É sempre se basear nos fatos. E você já apontou vários. Então vamos lá. Quaisquer infrações reveladas até agora. Em termos de abuso sexual, infelizmente, tudo o que tínhamos era o testemunho da Virgínia. Não tínhamos nenhuma declaração corroborativa que pudesse avançar a investigação. Do lado de cada parede, não tínhamos nenhuma câmera de segurança, não tínhamos nenhum DNA. Então havia um problema. Mas o que aconteceu agora é que os e-mails começaram a montar o quebra-cabeça. Agora, o problema? Príncipe Andrew tem um e-mail onde ele, acho que era o secretário de imprensa da rainha, se eu estiver errado, se eu estiver certo, que ele enviou um e-mail e disse que encaminhou os dados da Virgínia, incluindo o número do Seguro Social Nacional, o nome dela e a data de nascimento para o seu PPO. Certo. Então agora sabemos que ele basicamente está dizendo que pediu ao seu PPO, como policial, um servidor público, para potencialmente cometer uma infração de má conduta em cargo público. Agora, isso vira conspiração, pois envolve 2 ou mais pessoas. Então, ele pedir
Se o policial usar o computador nacional ou outros sistemas de inteligência para checar antecedentes criminais ou informações sobre Virgínia, isso constitui infração. Certo? Tudo bem. Então, à primeira vista, as evidências parecem indicar isso. É isso que ele pediu para o policial fazer. Então, olhamos para o que o policial fez. Agora eu sei, e como já explicamos antes, e as pessoas, se já viram minhas entrevistas antes, sabem que Príncipe Andrew é horrível, desagradável e um verdadeiro valentão. Melhor não ficar contra ele, certo? Então, o agente de proteção pessoal dele agora vai ficar entre a cruz e a espada, por receber essa informação e ter que agir em nome do Príncipe Andrew. Eu acho que se ele estiver atento, seria um sargento ou inspetor. Se ele for esperto e astuto, como acredito, repassaria isso para a chefia. É uma batata quente. Ele teria informado o superintendente do 14-2 Seção de Operações, 14-2 Equipes de Proteção Pessoal, que então levou a situação adiante. Lord Lockborough, então comandante da Proteção Real e agora mestre da Casa do Rei no Palácio de St. James, como mencionado. Você obviamente viu as notícias. Isso foi mencionado recentemente. Há novas informações da Sky News. Últimas notícias. Não eram últimas notícias. Postei isso no Twitter em 2019. Sim, postei no Twitter. Que surpresa! O comandante do Comando de Proteção Real, na época em que o Príncipe André estava fazendo isso, aquilo e outras coisas, agora se aposentou um dia e apareceu no Palácio de St. James como o mordomo-chefe no dia seguinte. Então você pode ver, isso pode ser ruim, mas ele já era um lorde de qualquer forma. Então, potencialmente, obviamente, ele foi então oferecido um emprego e ele aceitou. Pode ser algo bem inocente, ou pode haver outra explicação, mas não tem os fatos. Eu não posso, nem inventar coisas. Vamos voltar no tempo, Paulo. Então, se alguém na posição do Príncipe André vai viajar para a América para passar 4 dias com alguém condenado por esses crimes contra crianças? Sim. Qual é o protocolo com a própria equipe de segurança dele? Eles teriam feito as verificações sobre quem ele está visitando? Eles o aconselhariam a não ir? Como funciona? Sim, com certeza eles fariam as verificações. Já mencionei que tem um escritório de viagens internacionais. Embora seja uma viagem particular, ele ainda estaria obviamente sujeito às verificações de segurança, porque é um membro sênior da família real. Então eles não vão simplesmente deixá-lo desaparecer. Ele poderia ser sequestrado ou assassinado. Sabe o que quero dizer? Então existe toda uma espécie de regra, uma regra prática que eles usam. Membros da realeza, ao viajar ao exterior, contatam a polícia estadual local. Eles vão dizer que o Príncipe André está vindo visitar essa pessoa e informar o endereço que receberam. Eles farão as verificações para garantir que não seja dos russos ou chineses. Ou você sabe, não é um criminoso condenado, que era o caso, para então avaliar o risco de ser ou não um lugar seguro para o Príncipe André ficar. Após sinalizar que era criminoso, a informação seria enviada ao Comando de Proteção Real no escritório de viagens ao exterior. Eles teriam feito um documento dizendo: esta é a avaliação de risco, isso foi encontrado, agora é com vocês. Seu agente de proteção pessoal provavelmente teria se aproximado dele e dito: Sua Alteza, sei que ele é seu amigo, mas você sabe, ele é um criminoso condenado. E nós só estamos te alertando sobre isso. E ele diz: bem, e daí? Eu vou, porque não se esqueça, ninguém vai dizer ao Príncipe André o que fazer. E provavelmente, grande parte do motivo de ele estar nessa confusão é porque ninguém conseguiu dizer a ele o que fazer. Mas teria havido esse protocolo rigoroso para mantê-lo fisicamente seguro. Eles teriam verificado onde ficam o hospital e a delegacia mais próximos. Obviamente, a polícia estadual talvez teria oferecido uma equipe de proteção, o que acho que fizeram, para ajudar os oficiais do Reino Unido a protegê-lo. E tudo isso teria sido levado em consideração. Não há como isso não ter acontecido. Poderia ter sido. Acho que se comunicassem à rainha, ela talvez dissesse: não, você não vai. Porque, obviamente, o potencial dano que isso poderia ter causado à imagem pública da família real. Então, bem, foi uma viagem privada. Não sei se a rainha sabia.
Então, na sua opinião, baseado no seu conhecimento do protocolo, ele teria que ter ignorado o conselho da equipe de segurança para ir passar um tempo com Jeffrey Epstein? Supostamente, Sim. por ser tão honrado, ele foi lá apenas para encerrar a amizade. Sim, ele certamente faria isso. Não seria a primeira vez que ignorou o conselho da equipe de segurança. Como eu disse, André faz o que André quer, certo? Chegamos a isso porque agora tudo está vindo à tona. Antes, a gente tinha que dar o benefício da dúvida para ele, porque não tínhamos nenhuma prova concreta de que ele estava mentindo, tirando a lista de e-mails, o que já dava uma boa indicação de que, primeiro, ele era burro e, segundo, ele era mentiroso, certo? Mas isso só foi se confirmando com o tempo, com mais informações e mais dados que foram aparecendo. Quem, em sã consciência? Já disse isso antes em outras notícias, mas repito, porque ainda tem gente aí fora. E a gente faz essa pergunta para as pessoas que estão assistindo isso. Se um amigo seu, você descobrisse que ele é um pedófilo condenado, qual seria a sua primeira reação? Se estiverem nos Estados Unidos da América, ligue, peça para apagarem seu número e sumirem da sua vida, depois desligue. Uma pessoa razoável faria. E é nisso que a lei se baseia. O que uma pessoa razoável faria? Bem, é o que uma pessoa sensata faria. Como membro sênior da família real, não fazer isso, temos um problema. E o problema é, por que ele não fez isso? Havia um problema com o que aconteceu entre eles. Ele pensa, preciso ir à América para garantir que Jeffrey Epstein não me jogue debaixo do ônibus. Essa é minha conclusão com as evidências atuais. E pelo equilíbrio das probabilidades, foi exatamente isso que aconteceu. E qualquer pessoa lógica chegaria à mesma conclusão. Então, sim, com essa palavra, ele faz o que é honrado. Essa palavra não é adequada para visitar um pedófilo. Por isso, quando digo que ele é burro, isso já indica algo. Ele não sabe do que fala, pois acredita que sou o príncipe André e todos vão confiar em mim. Isso será o fim. Vou voltar a jogar golfe. Podem ir embora agora porque são plebeus? Já dei minha declaração, isso é um fato? Não, desculpe, isso não está certo. Porque o mais honrado a se fazer teria sido falar com o FBI quando você teve a chance. Se você é inocente e alguém fez uma acusação maliciosa contra você de novo, uma pessoa razoável lutaria contra essa acusação. Porque, sabe, isso não é verdade, certo? Ele não fez isso. Então agora estamos reunindo um pacote de evidências, não estamos. Embora seja substancial no momento, sabe, não é comprovado em termos de evidência física ou algo assim, mas são informações que estamos reunindo para montar um retrato da pessoa. Então, quando ele disse que ia lá para terminar esse relacionamento com Jeffrey, e desde então descobrimos que ele era o convidado de honra na casa do Jeffrey, você está dizendo que o verdadeiro motivo dele era garantir que o Jeffrey não fosse jogá-lo debaixo do ônibus. Mas, por ter quociente de inteligência baixo, isso deu totalmente errado para ele. Sim, com certeza. Quero dizer, olha, ele estava claramente preocupado. Se você olhar a foto que a Annette Wizeride tirou, conheci ela no lançamento do livro Entitled, do André Launi. Conversávamos sobre a foto. Se você olhar o rosto dele, verá que não estão se divertindo, nem apenas caminhando. Ele está claramente em algum tipo de modo de questionamento ou diálogo. Então, considerando o que sabemos dos e-mails, estou pensando nessa situação. Que ele tenta criar uma história e estratégia para reduzir possíveis repercussões negativas do que será revelado futuramente. É apenas um palpite lógico baseado nas informações que temos. Por que você acha, então, que se ele estava nessa missão secreta para minimizar sua exposição através de Jeffrey, ele saiu para caminhar com ele e acabou sendo fotografado com ele? Ele é tão ingênuo? Quero dizer, ele foi armado. Vamos ser honestos. Porque eles tinham a foto ou o vídeo da jovem saindo da casa com ele se escondendo atrás da porta. Quero dizer, o que o André ia fazer? Ele provavelmente estava de cueca. Sabe, quero dizer, você foi lá para, digamos, terminar um relacionamento. Você levou 4 dias. Você tem gagueira? Ou o quê? Por que demorou 4 dias para se despedir? Já é ruim ele ter viajado 3.000 milhas para se despedir e ainda passar 4 dias tentando dizer isso. Não, desculpa,
Sabe, ele foi para lá para bolar uma estratégia para minimizar o prejuízo para ele mesmo. E, obviamente, nesse processo, ele claramente esteve vendo outras mulheres, porque ele deixou essa mulher sair, O jeito, se você ver a foto, ficou estranho, abrindo a porta como quem diz, pode ir, sabe? Então, quando olhamos para o que sabemos agora sobre ele, se você leu o livro, então você sabe, ele é um canalha e basicamente foi pego. Então você acha que Jeffrey estava usando a idiotice do Andrew contra ele para usar aquela visita e prender ainda mais o Andrew? Acho que ele provavelmente estava tentando manter o Andrew por perto para se legitimar. Ainda assim, naquela época as paredes desmoronavam. E acho que ele provavelmente tinha a impressão de que, se o príncipe Andrew ainda estivesse ao meu lado, então todo mundo também ficaria ao meu lado, porque ele é um membro da realeza. Então ele está tentando usar o príncipe Andrew para se legitimar depois de sua condenação. Sim, e até certo ponto provavelmente funcionou, porque até mesmo o príncipe Andrew, mesmo quando tudo veio à tona, ainda não conseguia dizer: eu gostaria de nunca tê-lo conhecido. Ele defendeu o relacionamento deles. Sabe, o homem era e ainda é iludido por fazer isso, né? Então não teria sido difícil para ele passar dos limites. Ele, obviamente, não tem noção do tipo de impacto, sabe, que isso vai causar e que já causou. Naquela entrevista com a Emily Maitlis, sabe, ele se afunda tanto que provavelmente ainda está tentando sair desse buraco, entende? Sim, a gente vai chegar nisso em um segundo. Isso se liga ao fato de já termos entrevistado Ari Ben-Menashe 2 vezes, ex-agente da inteligência militar israelense. E ele disse que o príncipe Andrew era um idiota útil para Epstein e que Epstein usou o relacionamento dele com Andrew para impressionar outros membros da elite. Sabe, eu estou convivendo com esse cara. Esse é o tipo de nível de pessoas com quem eu me relaciono. Você pode verificar comigo em segurança? Sim, com certeza, com certeza. Ele foi usado como um símbolo, uma bandeira de legitimidade. Foi para isso que ele foi usado. Como disse, se você ver André, há vídeos dele em festas. Ele é bastante socialmente desajeitado, sabe? Ele ri de repente e ele fica tenso conversando com as pessoas, acho que por insegurança. A insegurança dele surge fora do trabalho, longe das câmeras, quando começa a intimidar a equipe. Porque essa é a única maneira que ele sente que ele é um homem que tem algum tipo de controle. Porque quando ele está lá fora e tantas pessoas disseram que ele quando ele fala em jantares e tudo mais, é grosseiro e chateia as pessoas, mas não percebe isso. E ele diz, sabe, coisas que você não diria para um estranho, entende? Na minha opinião, ele com certeza tem algum tipo de transtorno de personalidade.